Acabou de sair agora o resultado do Datafolha e foi um resultado assim horroroso, péssimo para o Bolsonaro, porque o Datafolha se aproximou muito mais do IPEC do que da Quest. E essa pesquisa do Datafolha seria um balizador entre a Quest e o IPEC, porque eles apresentaram resultados muito divergentes. E dentro da margem de erro ainda, o Lula está vencendo no primeiro turno. Bolsonaro conseguiu cair do levantamento anterior. Você achou esse resultado surpreendente? Coloque nos comentários e coloque também se você acredita que o Bolsonaro será derrotado no primeiro turno. E deixe o seu like se você gostou desse resultado e, claro, se inscreva no canal. E eu quero já ir direto para os resultados. Então vou colocar o gráfico na tela, põe na tela o gráfico para que a gente possa acompanhar tudo isso. O Lula se manteve com os mesmos 45%, ele não caiu absolutamente nada, mantendo uma certa estabilidade, sempre oscilando aí na casa dos 45%, que é mais ou menos a média que ele obteve em todos os institutos de pesquisa. E o Lula também, ele continuou com uma certa tendência, ele se manteve por 3 pesquisas com 47% e agora ele também está com 45% nas últimos 3 levantamentos. O Bolsonaro, por sua vez, perdeu 1%. Ele saiu de 32%, foi para 34% e agora regrediu para os 33% de novo. Que é mais ou menos, pessoal, aquela faixa que o Bolsonaro sempre teve desde o início do governo. Bolsonaro sempre teve 33% de aprovação, de bom ou ótimo, e é basicamente isso que ele tem. Ele fica oscilando dentro ali da margem 33, 31, sempre nessa margem dos 33 em todas as pesquisas. E eu vejo que esse é o patamar mesmo do Bolsonaro. O Ciro Gomes saiu de 7, foi para 8, a Simone Tebet se manteve com 4%. No segundo turno, a distância do Lula para o Bolsonaro aumentou. O Bolsonaro ele perdeu um pouquinho e o Lula cresceu um pouquinho. E a rejeição do Bolsonaro está agora na casa dos 53%. Uma rejeição que ela é impeditiva para qualquer tipo de vitória do Bolsonaro. Então esses foram os resultados da pesquisa do Datafolha. Uma pesquisa importantíssima, pessoal, porque como eu falei no início do vídeo, ela veio para balizar os resultados que foram apresentados entre o IPEC e também a pesquisa Quest, porque o IPEC apresentou que o Lula estava 15% à frente do Bolsonaro. E o Quest mostrou que o Lula estava a 8% do Bolsonaro. Então isso sucedeu algumas dúvidas. Pô, qual instituto está certo? Qual que é o instituto que está errado? Vou acreditar no Datafolha? Vou acreditar na Quest? Vou acreditar no IPEC? Então veio o Datafolha, que é um instituto confiável e mostrou que a distância, na verdade ficou mais ou menos no meio do caminho, né? Porque a Quest estava com 15, o Datafolha mostrou 12 e o IPEC está na casa dos... O IPEC mostrou 15, o Datafolha 12 e a Quest na casa dos 8%. Todos eles estão muito empatados na margem de erro, mostrando uma total estabilidade no cenário que ela é péssima para o Bolsonaro, pessoal. E ela é ruim porque o Bolsonaro precisa mostrar a reação nas pesquisas. E ele não tem mostrado. Se o Bolsonaro não demonstra reação, o dinheiro não cai na conta dele. E ele precisa ter dinheiro de doação de campanha porque a grana tá curta. Como vocês viram nesse vídeo, o Flávio Bolsonaro ele está desesperado para receber doação de campanha. E essa história de ficar doando R$1 via Pix para o Bolsonaro engaja a campanha, a militância, mas é ruim. Porque cada R$1 que o Bolsonaro recebe doação, ele precisa emitir um recibo para esses doadores. E eu não sei se até o momento eles já adquiriram um software para emitir esse recibo online. Caso contrário, ele precisa ser feito à mão, ou seja, não é automático a emissão. Péssima, péssima, péssima para o Bolsonaro e a campanha está indo de mal a pior. Havia um receio do Bolsonaro nessa pesquisa do Datafolha porque ela já poderia trazer alguma repercussão negativa do ataque do Douglas Garcia à Vera Magalhães no debate da Bandeirantes. Porque essa pesquisa do Datafolha, já no finalzinho ali dos últimos dias de coleta de dados, já acabava pegando o dia do debate. Mas sinceramente não sei se houve tanto impacto assim. Nós vamos poder ver na próxima segunda-feira, que é quando sairá o IPEC. Mas de qualquer forma, uma pesquisa horrorosa para o Bolsonaro, devastadora. Lula ainda tem chance de vencer no primeiro turno e é muito provável que o Lula agora continue investindo cada vez mais na busca pelo voto útil. O Lula já fez algumas movimentações contra o Ciro Gomes, trazendo antigos apoiadores do Ciro para gravarem mensagens de voto útil ao Lula, como no caso o Caetano Veloso, talvez o Tico Santa Cruz faça algo do tipo, e é uma situação que
vai intensificar o voto útil. Já expliquei toda essa situação do voto útil, da próxima estratégia do Lula, vou deixar o link aqui no card para que você possa conferir tudo isso. E na sua opinião, esse resultado do Datafolha joga uma pá de cal nas pretensões do Bolsonaro? Ele tem que começar a se preocupar com a prisão? Coloque nos comentários, claro, se inscreva no canal. E eu sei que muita gente vai ficar, poxa, mas os institutos eles foram muito divergentes entre si. Porque o Datafolha soltou uma coisa, a Quest soltou outra, a FSB mostrou 6%. Então ao longo dessa semana nós tivemos uma diferença que foi de 6% a 15%. Por que que isso acontece? Isso acontece, pessoal, pela forma metodológica empregada para a coleta de dados. A FSB faz as pesquisas pelo telefone. O Datafolha ele coloca uma pessoa numa área de grande movimentação para coletar as informações daqueles que passam. E o IPEC e a Quest, eles vão até a casa das pessoas fazerem a coleta das informações. Então, a depender do tipo de instituto, da metodologia empregada, você vai ter um resultado diferente. E a amostra, que é a amostra, é a quantidade de pessoas que serão entrevistadas, também interfere demais. E foi esse motivo que fez com que a pesquisa Quest e a pesquisa do IPEC apresentassem resultados tão diferentes. E esse é o motivo do Datafolha ter se aproximado mais da Quest do que do IPEC, do que da Quest. Porque o que acontece, pessoal? Essas pesquisas, elas precisam ser muito criteriosas na hora de coletarem a quantidade de pessoas que vão prestar as entrevistas, ou seja, que vão fornecer os dados, que vão responder os questionários. E como que é feito isso? Eu não posso chegar numa zona muito popular para coletar os dados, porque isso não reflete a população brasileira como um todo. Então o que eu faço? Eu pego uma base de dados para servir como referência da quantidade de pessoas que eu vou entrevistar de cada camada societária. Societária não, cada camada socioeconômica. Ou econômica, como você queira falar. Então o que eu faço? Eu entro lá na base de dados do IBGE e vejo quantas pessoas, qual que é a proporção de brasileiros que ganham até 2 salários mínimos. 50%. Então eu tenho que entrevistar 50% dessas pessoas. Quantas pessoas ganham mais de 10 salários mínimos? 2%. Então 2% da minha amostra precisa ser de pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos. Então, a depender da base de dados que eu uso para balizar a proporção da minha amostra, eu vou ter resultados diferentes. O IPEC, pessoal, ele usa dados do IBGE de 2018. Já a Quest usa dados do IBGE de 2021. Em 2021, nós tínhamos o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, perdão. Em 2018 não. Então a quantidade de pessoas que o IPEC considera como que recebem até 2 salários mínimos é maior do que da pesquisa Quest, como vocês podem ver aqui nessa tabelinha. Então quanto mais pessoas eu tiver na minha amostra que ganham até 2 salários mínimos, maior vai ser a vantagem do Lula contra o Bolsonaro. E o Datafolha, segundo informações da Veja, ele considera uma parcela maior da população que ganha até 2 salários mínimos. Então essas são as diferenças que nós temos na amostra de cada um dos institutos. Então tem instituto que está errado. Não tem instituto que está errado. Tudo depende da forma como você constrói a pesquisa. Se nós tivéssemos um censo do IBGE, saberíamos qual instituto está mais próximo da realidade. Agora, aquele que possivelmente não está é o Paraná Pesquisas. O Paraná Pesquisas tem mostrado um empate entre o Lula e Bolsonaro na margem de erro. É o único instituto que tem mostrado isso. E por que é um instituto que gera uma certa desconfiança? Porque quem contrata o Instituto Paraná é o governo. E o Instituto Paraná não passou por nenhuma licitação para fazer essas pesquisas para o governo. Então, os órgãos que fazem, que gerenciam, aquelas associações dos institutos de pesquisa, olha com muita desconfiança para o Instituto Paraná. E 46% de todas as pesquisas que o Instituto Paraná fez ao longo desse ano foram financiadas com recursos próprios. O que, segundo algumas pessoas do setor, pode significar uma prática de caixa 2 para ocultar o contratante. E aí o que acaba acontecendo? Você consegue manipular a pesquisa, esgrimar e forçar os dados para dar um resultado. Ou nós vamos nos esquecer que em 2017 o próprio Instituto Paraná trouxe um resultado que a maior parte da população brasileira queria intervenção militar, o que não foi defendido por nenhum outro instituto. Fora que o dono também acabou sendo investigado pelo Ministério Público Federal, envolvimento lá na Lava Jato, certo? Então há algumas questões divergentes. E qual é a aposta do Bolsonaro nesse momento? É desacreditar mais uma vez
o Datafolha, falando sobre o Datapovo, porque ele não pode desmobilizar a militância dele, e principalmente apostar no voto envergonhado. O que é voto envergonhado? O voto envergonhado é a pessoa não responder o candidato que ela quer votar porque ela tem vergonha, porque não é um candidato socialmente aceito. Então, na hora que o Datafolha chega para entrevistar a pessoa fala assim, eu vou votar no Ciro Gomes, eu vou votar no Lula, vou votar na Tebet, mas internamente ela vai votar no Bolsonaro. Em 2018, nós tivemos isso, mas agora, pessoal, pouquíssimo provável, porque nós temos mais resultados, outros dados para poder fazer essa prova dos 9, como por exemplo a aprovação do Bolsonaro. A aprovação do Bolsonaro sempre foi na casa dos 33%, batendo com o Datafolha, batendo com o IPEC, batendo com todos os outros institutos. Então pode ter voto envergonhado? Pode, mas é muito pequeno, vai ficar ali na margem de erro. Mas a sua opinião, você gostou do resultado do Datafolha? Bolsonaro está chorando com a dentadura no vaso sanitário hoje à noite? Coloque nos comentários.